Olá, olá, boa noite, prezados, boa noite, prezadas. Hoje, 18/5/2021, 19 horas 30 minutos, faz frio na cidade de Curitiba. Boa noite, Luana, Wellen, Gabriel, Mesquita, Ana Carolina, Suelen, Stephanie, Bruna, Sassá. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem. Gente, semana passada a gente começou um debate, né, acerca da natureza humana, né? E nós confrontamos semana passada duas teses, né? Sendo uma a tese de Thomas Hobbes, que vai encarar o homem como mal por natureza, ruim por natureza, e a tese, né, de Jean-Jacques Rousseau, que vai encarar o homem como bom por natureza, né? Ambos trazem aqui, evidentemente, que argumentos para sustentar a sua hipótese em comum, né? Ambos partem de um mundo que não existe mais, né? Uma espécie de um passado, um estado de natureza, aonde nós vivíamos à mercê ou da natureza ou da vontade do nosso grupo, né, sem a ausência de um arcabouço legal ali, plasmado ali de maneira inteligível, né? No caso do Thomas Hobbes, ele enxergava a natureza humana como ruim e inexorável, ou seja, não tinha volta, é ruim e pronto, né? Então, nessa condição, o melhor é que, né, o rei, né, a figura que de um líder totalitário, solape a liberdade das pessoas para que elas não possam fazer mal umas às outras, pois, né, se você não tem um juiz imparcial, se você não tem uma figura de um terceiro, um pequeno conflito pode gerar uma escalada de vinganças que leva a uma guerra de todos contra todos, né? Primeiro, né, porque cada um vai julgar em favor de si mesmo, né, e segundo, né, sem um juiz imparcial, o indivíduo ele vai sempre punir de maneira desproporcional. O Jean-Jacques Rousseau ele parte da ideia de que em algum momento os seres humanos eles viveram sozinhos, ou seja, sem a companhia uns dos outros e a partir do momento que o indivíduo ele consegue por si só somando aqui unicamente a sua força de vontade, um provimento da natureza e a sua inteligência, se ele consegue, através disso, prover todas as suas necessidades, não há por que ele entrar em conflito com outro ser humano e nem tampouco, né, levar a uma escalada de conflito como o estado de guerra hobbesiano, né, de uma guerra de todos contra todos. Porém, contudo, todavia, né, como nós, né, refletimos aqui na aula passada, muito provavelmente que os seres humanos não querem ficar a vida inteira comendo frutas, raízes, hortaliças pequenas, comendo coelho, vestindo roupa de bananeira ou se alojando em lugares improvisados. As pessoas querem grandes casas confortáveis, querem a alimentação abundante, enfim, e tudo isso, né, e muito mais que o ser humano quer, só é possível através da interação humana. E a partir do momento que existe interação humana para constituir algo maior, né, algo como uma casa, algo como uma grande caça, né, enfim, algo maior, nós temos duas coisas surgindo a partir daí, e uma derivada da outra. A primeira é a propriedade privada, que é o limite entre o que é meu, o que é seu, né, ou seja, o que é nosso e o que é nosso, né, e, em um segundo momento, a desigualdade, a partir do momento que essa propriedade privada é distribuída de maneira desigual. E, de acordo com Jean-Jacques Rousseau, é a distribuição desigual de propriedade privada que gera contenda entre seres humanos e que pode, né, desencadear uma guerra de todos contra todos. Então, em suma, enquanto Hobbes argumenta que o homem é o lobo do próprio homem, né, assumindo que as inclinações humanas, né, pauta e, enfim, e outros fatores aqui vão levar, né, a figura do homem ser a figura mais letal que o próprio homem pode enfrentar, né, de maneira potencial. Jean-Jacques Rousseau, de outro lado, vai dizer
que o homem ele nasce livre por toda parte e por toda parte ele vive aprisionado. Ou seja, ele vai dizer que o homem ele nasce bom, contudo, né, a sociedade o perverte. E hoje nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos confrontar duas teses antagônicas, né, em filosofia acerca da natureza humana, sendo uma a tese de John Locke, que vai trabalhar com o conceito de tábula rasa. Ele vai entender que o homem não é bom, não é ruim, mas sim é uma folha em branco, é vazio. Ele é constituído unicamente por sua experiência. E um outro autor que nós vamos trazer é René Descartes, que traz uma visão dualista, denotando que mente e corpo são coisas distintas, né? Para René Descartes, o corpo humano é uma espécie de uma marionete, é uma espécie de um robô, é uma espécie de uma máquina que é operado, por sua vez, por uma mente que é metafísica. É algo como se ele vai dar o nome, inclusive, de espírito animalis, né? Vai ser uma entidade metafísica que vai usar o corpo, né? Assim como nós usamos um drone, né? De forma geral. Gente, perdão, caí para fora da minha própria live. Voltei já, voltei. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então a pergunta que a gente faz hoje, né, comparando aqui esses dois pensadores, seria o homem uma folha em branco, ou seja, uma entidade, né, vazia, que não tem nenhuma inclinação biológica inata e que vai responder apenas aos estímulos externos à experiência, ou seria algo mais arrojado ainda, né, uma espécie de uma máquina operada por um fantasma, né? Aliás, essa é uma analogia moderna de um filósofo contemporâneo chamado Daniel Dennett, que quando vai, né, citar René Descartes, né, fala dessa alegoria, né, do fantasma em uma máquina. Gente, lembrando aqui, importante, eu sei que vocês não assistem, mas o professor ele faz com o maior carinho possível. Gente, aqui tem um vídeo sobre a temática de hoje, John Locke versus Descartes, né? Ou seja, o empirismo, né? Versus o dualismo, né? Nessa saga, né? Para nós descobrirmos o que é a natureza humana. Ou seja, então, quando nós chegarmos ao término dessa live, eu peço, né, encarecidamente aos senhores que vejam esse videozinho aqui antes de responder a nossa digníssima questão de frequência, né? Deixa eu cortar para mim, que ficar vendo esse slide é deveras muito chato. Bom, então o primeiro pensamento que eu trago é o pensamento de John Locke, né? John Locke, ele estava interessado em fazer tanto uma crítica ao Thomas Hobbes, né, que vai encarar o homem como mal por natureza, como também uma crítica ao Jean-Jacques Rousseau, que vai, enfim, que vai plasmar aqui o homem como bom por natureza. Aliás, o objetivo aqui do John Locke é negar a existência de qualquer natureza humana, pois antes, né, desses pensadores, muito antes, né, há 3.000 anos atrás, nós tivemos Platão, e Platão vai falar em uma espécie de mundo das ideias, né, onde vão ter ali alguns conceitos inatos, né, que vêm junto com o ser humano, vem de fábrica, né, que nem quando você compra um carro, por exemplo, você tem um ar de fábrica, você tem sei lá o quê, a mesma coisa o ser humano, ele poderia ter algumas coisas de fábrica, mas, né, John Locke diz que não existe nada, né, que vem de fábrica, né? Então, deixa eu pegar aqui.
Gente, qualquer coisa, vocês me dão um grito aqui. Eu gostei desse fundo aqui hoje, hein? Ficou bom, hein? Olha como eu arrumei meu escritório hoje. Deixa eu compartilhar a tela. Até parece uma estante dessas sem livros, né? Para que serve uma estante? Bom, bom, o primeiro, né? Essa ideia de tábula rasa, né? A palavra tábula rasa, na verdade, ela quer dizer tábua em branco. Se nós imaginarmos, né? No passado, antes da existência de folhas, as coisas eram escritas, né, em tábuas de madeira, em pedaços de couro, enfim, e o John Locke, ele parte da ideia, né, a argumentação dele é que a mente humana é como essa tábua, ou seja, em branco. Então, o ser humano ele não nasceria nem com uma inclinação boa, nem com uma inclinação ruim, nem nada disso, né? Ele nasceria neutro. Ou seja, para o John Locke, é sobretudo as experiências que vamos vivenciar é que vão definir, né, o que vai ser a nossa mente, o que vai ser as nossas propensões, o nosso comportamento. Em parte, né, a gente pode dizer que, deixa eu cortar de novo para mim, que a teoria dele não é errada de um todo. Por quê? Na literatura, existem relatos de crianças que cresceram sem o contato dos pais, sem o contato de ninguém, né, criadas por animais. E essa literatura vai apontar, por exemplo, que essas crianças desenvolveram severos danos cognitivos. Não conseguiram, por exemplo, aprender a falar, a andar. É um exemplo clássico, eu vou trazer aqui, fico cortando aqui, dá mais trabalho do que um exemplo clássico, Amala e Kamala. Duas irmãs, eu acho que vocês devem conhecer essa história. Essa é uma história clássica da antropologia. Então, duas irmãs se perderam de seus pais na Índia, Amala e Kamala, e quando elas foram achadas, elas estavam sendo criadas por lobos. E esse convívio com os lobos fizeram com que essas crianças desenvolvessem características de lobos. Por exemplo, elas, como nessa foto aqui, elas não andavam de pé, elas andavam apenas de quatro. Além disso, elas não falavam, elas latiam, ao invés disso, comiam, né, no chão, né, enfim, colocando aqui o rosto, né, diretamente ao prato. Na hora de dormir, dormiam como nessa fotografia aqui, né, como dormem os cachorrinhos, né, um em cima do outro. Além disso, elas tinham um olfato incrível, muito forte, né? Conseguiam sentir cheiro de carne crua a uma distância muito longa. Enfim, e por mais aqui, né, elas foram morar em um lar religioso, né? Por mais que os padres, né, tenham tentado ensinar elas a falar, tenham tentado vestir as meninas, enfim, elas aprenderam ali meia dúzia de palavras no máximo, e uma morreu, né, e posteriormente outra acabou morrendo ali de depressão em relação à perda, né, da primeira, né. Isso vai denotar, em alguma medida, que sem, né, um contato, que os contatos ambientais que nós vamos ter, em parte, eles nos definem. Ou seja, a Mala e Kamala conviveram com lobos, adquiriram características de animais, né? Adquiriram características de lobo. Bom, nós devemos considerar outros fatores, né? O nosso aprendizado, né? Como, por exemplo, a linguagem. Nós, né, ao longo da vida, aprendemos mais de 60 mil palavras até, né, nós chegarmos aos 18 anos, e nós conseguimos empregar essas palavras, enfim, nos mais diferentes contextos, mas nós só conseguimos aprender as palavras a partir do momento que nós convivemos com outras pessoas. Então, se a gente imaginar, vamos fazer igual a gente fez na aula anterior, né? Olha quem está aqui. Wellen, você está aqui conosco?
Tô assim, Tudo bem, Wellington. Já tudo. virou suplente oficial já da turma. Eu vou pedir até para a prof te dar horas complementares por causa disso. Wellington, eu pergunto, você sabe dirigir? Não, Sabe andar de bicicleta? sei. Como você aprendeu a andar de bicicleta? Minha mãe me ensinou. Fala, conta mais sobre isso. Ah, ela não sabe andar de bicicleta, mas ela aprende, tipo, ensinar olhando os outros pais, né? Ela Uhum. falou pra, tipo, eu subir na bicicleta e começar a andar sem medo. Eu andava só de rodinha no começo, mas depois ela ficou me incentivando até que uma hora eu fui. Só foi. Só foi. Eu Só caí um monte foi. de vezes, mas Só foi. é, Eu pergunto, se sua mãe, se vocês não tivessem bicicleta, vamos começar por aí, e se fosse só uma aula teórica de bicicleta, a bicicleta tem duas rodas, a bicicleta eu pergunto, você conseguiria andar de bicicleta ainda assim? eu ia cair algumas vezes, mas eu acho que sim. ou enfim, talvez, né? Perceba, Talvez. perceba que uma parte importante do processo é a tentativa e erro. Concorda com isso? Concordo. Você caiu? Muitas. Muitas, né? Muitas. Perceba que tá, nesse momento, enfim, acho que alguma coisa disso vocês já viram já em psicologia, mas a partir do momento, tá lá você lá com a rodinha, super radical. Quantos anos você tinha, Ellen? Acho que uns 5. É a idade mais radical das crianças. Então, você lá totalmente radical, praticamente um Hell Angel, né? Um motoqueiro, enfim, com a sua bicicleta de rodinha, e foi uma vez, caiu, foi uma vez outra, foi uma vez, foi uma vez. Toda vez que você está tentando, na verdade, o seu cérebro está trabalhando muito. Ele está tentando entender a dinâmica do equilíbrio, está tentando entender uma série de coisas e ele vai estruturar caminhos neurais para isso. Por exemplo, imagina, Wellen, que você mora num lugar assim que tem um matagal muito grande, sabe? E você passa todos os dias na mesma rota. Quanto mais você passa nessa rota, mais esse matagal ali cai, né? Fica amassado e mais inteligível fica essa rota, ou seja, mais fácil você volta a percorrer aquele caminho. A bicicleta é a mesma coisa. Eu pergunto, se você hoje aqui resolver radicalizar de verdade e fazer aquele. Eu não me lembro agora como não. É BMX, né? BMX, aqueles esportes radicais com aquelas bicicletas pequenas e que sobe na rampa e desce na rampa. Você acha que você ia sair bem? No começo, não. No começo, não. Mas, enfim, algum dia ia sair bem? Acho que não também. Acho que não também. Eu gosto dessa autoconfiança, eu acho incrível isso, mas, enfim, vamos supor, a gente às vezes tem que colocar um incentivo, né? Vamos supor que É. você vai participar de um programa de televisão e você vai ganhar R$ 500 mil, mas para isso você tem que fazer uma manobra bem radical. Você tem que fazer um 360, virar de cabeça para baixo, cair assim. Eu pergunto, você ia topar esse desafio? Com certeza. 500 mil, eu tô topando até vender meus órgãos, dependendo de qual estiver falando. O, alguns, né? Rim, né? A gente tem dois, né? Não Córnea, a gente precisa, né? tem dois olhos, né? Dá para otimizar, né? Fazer mais com menos. Então, mas eu pergunto, se você topou o desafio, se hoje você topasse o desafio, o que você ia fazer para conseguir passar no desafio? Treinar todo dia. Treinar todo dia. Então, você acha que treinando você aprende? Com certeza. Essa A é a lógica. persistência. Aliás, uma outra pergunta. Que dirigir não dirige, mas bicicleta. Você toca algum instrumento musical? Toco flauta. Fala mais sobre isso. Eu comecei a tocar flauta doce, eu já sabia, né? Porque eu aprendi no colégio. Mas eu quis me aprimorar mais, eu participei da orquestra da igreja. Aí eu tocava aquelas transversal. Eu demor... eu não acho tão difícil, mas eu demorei cerca de uns 6 meses para aprender. Mas hoje eu não toco mais. O,
Interessante. Mas agora que você não toca mais, você perdeu a habilidade? Não, tipo, se eu tenho uma partitura que eu já decorei, eu consigo tocar ela inteira, assim. Mas se for, tipo, pra falar, nossa, qual que é o dó? Eu não vou lembrar. Mas se eu, tipo, estudar de novo, eu volto. Esse é o aprendizado. Ó, então, já que você já tem aqui um desafio para a próxima aula, uma apresentação aqui de 5 minutos da música do Tartini, a Sonata do Diabo. Já ouviu falar nessa? Já. Eu nem tenho É, flauta mais. eu acho que vai até pegar fogo a flauta na hora É. que for tocar, mas é essa a questão. Então, você um dia não sabia andar de bicicleta e você aprendeu. Um dia você não sabia tocar flauta doce, agora é praticamente o que o Tartini era no piano, você é na flauta doce. Você não conhecia de filosofia, imagino que conhecia também alguma coisa, mas agora está se aprofundando mais. Em comum, todas essas condições passa pela experiência, tudo pela experiência. Aliás, Wellington, vou dar um conselho que talvez se pareça mais ruim do que bom, na verdade. Ou eu pergunto, tem algo que você gostaria de ser muito boa? Digo, em atividades, assim, por exemplo, um cirurgião, né, cardíaco, ele quer fazer lá pontes de safena muito bem, e ele treina muitas vezes aquilo. Um jogador de futebol, ele quer fazer muito, muito bem os gols, né? Aliás, eu vi até uma entrevista do Messi uma vez, ele falando que ele treinava junto com os outros jogadores, depois ele ficava em média 10 horas por dia chutando bola dentro do gol. 10 horas, eu ia ficar muito cansado. Eu acho que 10 minutos já ia ser muito difícil para mim. Enfim, eu pergunto: tem alguma coisa que você gostaria de dominar muito a habilidade? Tem, tem algumas. Deixa eu pensar. Acho que no âmbito profissional seria ser mais influentes. Tipo, ter aquela persuasão maior e também falar várias línguas. Muito Você, bem. você falou coisas muito interessantes. A persuasão, isso tem técnica. Aliás, eu deixo aqui até uma dica: um livro de alguém chamado Robert Cialdini, As Leis da Persuasão. Um livro que ele dá seis toques ali interessantes de como você ser mais persuasiva. Mas a persuasão, em específico, ela ela é uma tentativa deliberada de você influenciar outras pessoas a fazerem a sua vontade. Então, por exemplo, eu quero que você doe dinheiro para uma campanha. Eu vou lá persuasivo, Ellen, você vai ajudar a criança, tal, não sei o que. Isso é ser persuasivo. É uma habilidade extremamente difícil, contudo, altamente valorizada pelo mercado em qualquer segmento, né? Se você vai ser uma CEO, a vendedora da empresa, ou mesmo a pessoa do cafezinho, todas elas é interessante, né, ter esse tipo de conhecimento. Da mesma forma, os idiomas. Eu pergunto, Ellen, vou te dar vou fazer uma pergunta. Se hoje você fosse aprender a falar, a treinar um outro idioma, que idioma seria esse? Seria o espanhol. Seria o espanhol. Seria o espanhol. Espanhol eu falo razoavelmente bem, eu entendo bem, consigo falar alguma coisa. O que muda muito são substantivos, que a gente não tem em português assim equivalente. Por exemplo, talheres, né? Uma faca é uma faca é um cuchillo, né? Uma colher é uma cuchara, um garfo é um tenedor. São palavras que não parecem nada, né, com as palavras em português, mas outras se parecem ao equivalente. Eu pergunto, Ellen, imagina que você entrou na sala, isso não tem mais pandemia, né? Um outro mundo. Você entrou lá na sala e tem você, tem uma criança de 4 anos, outra de 5 e um idoso de 88. Pergunto, quem vai aprender melhor? As crianças de 4 e 5. Por quê, Ellen?
Ah, eu acho que elas são. Calma. Não, Porque tô elas são mais brincando. influenciáveis, porque elas são muito. Eu acho que é um processo de aprendizagem muito mais fácil do que um idoso, porque o idoso já é mais teimoso. Ele não aprende da mesma forma que uma criança aprenderia. Ele precisa de muito mais insistência para aprender. E você precisa mais insistência que uma criança de 5 anos? Eu acho que sim. Certamente, certamente. Agora, isso é o interessante e que não tem, inclusive, na teoria do Locke. O Locke diz que para aprender algo, a gente tem que experimentar esse algo, ou seja, cantar, andar de skate, fazer tatuagem, correr, qualquer coisa. Ele vai colocar que a experiência é a base do aprendizado. Né? Contudo, biologicamente, a gente pode dizer que é o momento de maturação do nosso cérebro, ou seja, que vai do 0 até os 12 anos, quando o cérebro ainda está se construindo, é um momento muito mais forte para aprendermos coisa, ou seja, o aprendizado ele se torna muito mais fácil, muito mais natural, e a gente pode dizer que o aprendizado ele é como uma janela social, ou seja, quanto mais velho você vai ficando, mais essa janela vai fechando e menos os conhecimentos vão entrando. Ou seja, uma coisa é você ter contato com a coisa, outra coisa é você aprender. É um exemplo que eu sempre dou. Eu tenho um colega, o Ellen, que ele é meu amigo há muitos anos já, muitos anos mesmo. Aliás, eu ia falar que é mais de 20, mas acaba denunciando um pouco a idade, mas é verdade. E ele tem uma filha, ele está em Barcelona, a mulher dele é da República Tcheca, então a menininha de 8 anos fala o tcheco, fala o português, fala o espanhol, porque eles moram em Barcelona, fala o inglês, porque é uma escola internacional que a menina está aprendendo o alemão e sabe um pouco de um dialeto húngaro lá, de um lugar lá que eles vão, enfim, mas aqui, né, o segredo é o momento, né, que ela está tendo interação. Se nós, né, fôssemos ter a mesma interação que ela, provavelmente nós iríamos aprender também, mas não iríamos aprender com tanta eficiência, com tanta naturalidade. E um idoso, ainda menos. O Ellen, para fechar aqui a sua participação, em primeiro momento, eu pergunto para você, na sua opinião, essa teoria do John Locke, que nós não temos nenhum tipo de conhecimento, cognição que vem de fábrica, que nós temos que vivenciar as coisas para adquirir. Na sua opinião, essa teoria ela é mais certa ou ela é mais errada? Eu acho que ela é mais certa. Porque, por exemplo, eu sou. Como um ditado diz assim, uma laranja nunca cai fora do pé. Então, quando você, tipo, cresce e vai aprendendo, você vai aprender, vai reproduzir o que seus pais ou os seus familiares te ensinaram. A minha mãe tem gírias que ela fala e que eu repito. Tem ditado popular que ela fala e que eu repito. Eu acho que é isso. Como tinha aquele ditado, né? Diga-me com quem andas, direi quem és. Diga-me quem é tua mãe e direi quais ditado popular vocês dizem. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Gostei do seu apontamento. Eu pergunto, se você fosse apontar alguma falha nesse raciocínio, você consegue ver assim, alguma coisa assim que vem de fábrica, sim, e que vai independer da experiência? Eu acho que dá pra pensar no caso, tipo assim, os pais são marginal, mas nem sempre, tipo, o filho vai escolher o mesmo caminho dos pais. Ele tem aquela liberdade de escolha. Eu acho que nem sempre é que não sei, não. Não, ok, ó, eu vou fazer um teste, eu Sim, vou fazer um entendi. teste com você. Deixa eu fazer aqui, deixa eu compartilhar a tela.
Acho que é que eu estou complicando muito com as minhas perguntas aqui, mas esse teste você vai gostar. Ou não também, mas vamos ver. Ó, veja, Ellen, tá aparecendo na minha imagem? Quer Tá dizer, a sim. imagem que eu estou refletindo aqui, ou tentando abrir um pouquinho mais. Aqui, ó. É, dá para ver minha setinha onde eu tô? Não, né? Dá sim. Tô Tá? vendo. Aham. Ou pergunto, esse rosto aqui, ó, essa primeira imagem aqui na direita, no topo, é uma expressão que indica o quê? Ah, surpresa, talvez? Surpresa? Surpresa. E a do lado? É, aborrecimento? Sim. E a de baixo? Feliz. E essa? É, brava. É. E essa? Nojo? Talvez dor, né? É, nojo, dor. Nojo, dor. Ou, ó, vamos ver se a gente acha mais aqui. Até que ela faz bem, né, essas expressões aqui. Ok, essa é a susto, surpresa. Deixa eu cortar aqui. Eu pergunto ele, se nós fôssemos hoje a uma tribo que nunca entrou em contato com a civilização, que nem sabia que existia um mundo fora daquele mundo, e a gente mostrar as fotos e perguntar as emoções, será que eles vão saber? Professor, você pode repetir a pergunta? A internet travou aqui. Ou não, sem problema, sem problema. Então você acertou todas as expressões aqui. Imagina que eu faço um belo convite para a gente ir para uma tribo que nunca entrou em contato com a civilização. Eu pergunto, se a gente mostrar essas mesmas fotos, será que eles vão entender a emoção que está por detrás? Algumas sim, mas eu acho que a maioria não. Na verdade, eu não quero cortar o seu ponto de vista, mas na verdade, sim, né? Todas essas expressões faciais, o medo, a angústia, a raiva, o sono, a felicidade, elas são emoções universais. Os antropólogos eles já estudaram mais de 1.500 sociedades humanas e em todas elas, né? Mesmo sociedades que a gente nunca viu, o sorriso é um indicativo de felicidade, aquela cara de brava é um indicativo de brava. O que muda, né, não são as expressões faciais, mas as expressões manuais, né? Nem sempre o dedo do meio é considerado uma ofensa, né? Nem sempre o positivo é considerado positivo. E olha que interessante, um cego, por exemplo, alguém que nasce cego e que nunca, né, enfim, viu um rosto fazendo as expressões, ele faz as mesmas expressões das outras pessoas. Se ele está contente, ele vai. Você conta uma piada, ele vai dar uma risada. Se ele está bravo, ele vai fazer também aquela mesma cara. Aliás, eu vou além. Quando você faz aquela ressonância 4D na barriga da mulher, quando o bebê ainda está no útero, o bebê faz todas aquelas expressões. Ele faz uma expressão de dor, ele faz expressão de sono, ele faz expressão de raiva. Pergunto, Ellen, como que um bebê faz uma expressão de sono, raiva, um cego faz uma expressão também equivalente, sendo que eles nunca viram um rosto, nunca tiveram uma experiência com o rosto. Eu acho que instinto, né? Exato, exato. Essa, na minha opinião, é a grande falha da teoria do John Locke. Porque ele vai tentar dizer que nós não temos uma natureza, não temos nada, e que apenas o aprendizado, a experiência vai nos constituir através e vai trazer algum tipo de aprendizado. Eu acho que isso é bem certo, né? Algumas coisas nós só aprendemos fazendo. Você disse que não sabe dirigir, correto? Correto. Conseguiria dirigir Hum, um sem dia? bater algum pó. Ah, um dia sim, se eu fizer uma carteira.
Sim, mas não é a carteira mágica que vai. Só de você segurar a carteira de motorista, nossa, já sai lá a Ayrton Senna. Na verdade, você vai ter que fazer as aulas, né? Você vai ter que fazer uma Sim, autoescola, tal. É justamente essa experiência, né, que vai. Então, eu creio que nós somos máquinas de aprender, de fato, e a nossa experiência ela reforça os caminhos mentais, né, tornando tudo mais fácil. Ó, atletas de ponta, isso eu não perguntei. Você já fez ou faz algum esporte? eu praticava balé e hoje eu só faço academia e faço. Eu sou ciclista. Balé, ciclismo, academia, é um triatlon, né? Já praticamente balé, por exemplo, é um esporte muito exaustivo. Não concorda comigo? Recruta Concordo. muito do corpo, né? Sim. Enfim, de balé eu não conheço muito, apesar de achar bonito, mas eu já vi, por exemplo, ginastas, né, olímpicos, já viu já o que aqueles caras fazem, né? Eles pulam, eles se jogam, tal, é muito vigoroso, né? Eles dizendo o seguinte, que eles treinam em média 8 horas por dia, depois disso o corpo ele não aguenta mais, mas que eles chegam em casa, né? Eu vi o Daniel Hipólito, por exemplo, dizendo isso, e que ele fica fazendo uma espécie de uma meditação, imaginando que ele está fazendo aqueles movimentos, né? Aqueles mesmos movimentos lá do ginásio de ginástica. Quando ele imagina que está fazendo um movimento, para o cérebro da pessoa, na verdade, é quase como se estivesse fazendo. Ele está continuando o treino. Você já, em algum momento, já, assim, viu alguém, assim, por exemplo, sei lá, assim, se machucar e ficar cheio de sangue e ficou com aflição e sentiu a dor da pessoa um pouco? Não sei se eu soube me Já. expressar bem. Já, né? Não é uma coisa Não. ruim, assim, que você fala, putz, Sim. Dá uma angústia. dá uma angústia. Isso aqui se chama neurônios espelho. Ou seja, o seu cérebro olha e os mesmos neurônios ali, as mesmas áreas, né, que estão involucradas ali na sensação da dor que o indivíduo tá sentindo, é recrutado em você. Essa é a base, inclusive, do aprendizado. Então, quando você vai, por exemplo, aprender o balé, a professora, evidentemente, ou o professor, né, vai falar, tal, mas está muito em você observar, né, as outras pessoas fazendo, né? A pessoa não fica só falando, 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 alguém faz, né, um movimento e fala, agora faz esse duplo carpado twist, vira tal, 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 e você vai fazendo. Ninguém, creio eu, o Ellen, nasce dançando balé, concorda com isso? Concordo. Nunca Ninguém vi. nasce. Ninguém nasce dançando balé, mas as pessoas nascem fazendo várias coisas, além de dançar balé. Por exemplo, chorar. Já nasce logo de cara, não precisa ensinar, chora bastante. O dormir, por exemplo, é uma coisa que que independe da cultura que você está, em todos os lugares as pessoas dormem, e geralmente o dormir é à noite. O comer, né? Você precisa, claro, ensinar como comer, mas a vontade de comer ela caminha com o indivíduo de maneira geral. Então, em suma, aqui resumindo, né, a teoria do John Locke ela vai entender, primeiro, que todo conhecimento deriva da experiência. Então, se tudo deriva da experiência, não existe nenhum conhecimento, informação, configuração que venha de fábrica, né, inato. Nesse sentido, né, ele vai entender que os seres humanos eles são folhas em branco, ou seja, o conteúdo vai depender da experiência. Andou de bicicleta, faz um risquinho. Andou não sei o que, faz um risquinho. Então, nesse caso, a aquisição de habilidades e competências passa pela vivência. Então, ele vai encarar o ser humano como uma espécie de uma massa sem forma e é justamente as experiências que vão dar forma. Enfim, que apontamento eu trago favorável à teoria? Como o Eren bem mostrou para vocês aqui, o conhecimento ele passa por uma série, né, de experiências. Não sabia tocar a flauta doce, aprendeu. Não sabia andar de bicicleta, hoje é até ciclista. Não sabia dançar balé, aprendeu. E isso teve que ser experienciado. Mas outras tantas coisas
A Wellen já trouxe logo de fábrica, acho que já chorava logo de fábrica, enfim, já sabia fazer as expressões, né, emocionais logo de fábrica, ou seja, então aqui, né, complementando, é muito interessante, né, essa lógica do aprendizado, como sugere Locke, mas talvez nós teríamos coisas de fábrica. Bom, em contraponto, eu trago o René Descartes. O René Descartes, ele vai argumentar o seguinte, ele vai argumentar que mente e corpo são coisas diferentes. Até então, a gente está conversando o que é o sujeito, se ele é bom, se ele é ruim, se ele aprende, ele não aprende, mas a gente está olhando para o sujeito como um todo, né? Como, enfim, né? E o René Descartes ele vai sugerir o seguinte, que mente e corpo não são a mesma coisa. Então, ele vai entender que o corpo é uma espécie de uma máquina, e essa máquina é operada por uma mente externa. Ele vai entender a mente como algo invisível, uma espécie de um espírito metafísico que está fora, né, do corpo e que vai usar o corpo para vivenciar o mundo. Então, por exemplo, sai com esse corpo para comer um alimento. Então, através do paladar, vai ter acesso a informações sobre o alimento. Vai ouvir, né, com o ouvido dessa máquina, vai sentir, né, com o tato dessa máquina. Ou seja, aqui ele trabalha com uma ideia dualista e ele vai enxergar que o cérebro não é exatamente aonde as ideias são feitas. Ele vai entender o cérebro como uma antena, ou seja, que vai receber um sinal. Essa visão do René Descartes, em parte, ela vai concordar com uma série de religiões que vai entender que existe uma espécie de uma alma, uma entidade metafísica que se sobrepõe ao corpo, né, e que não é perecível, né, como é o corpo de forma geral. O interessante dizer que essa ideia que a gente tem hoje de que o pensamento ele é feito no cérebro é uma ideia muito moderna. Essa ideia, na verdade, vai começar por conta de um acidente. Então, no século XIX, deixa eu pôr aqui a foto do sujeito. Aqui, ó. No século XIX, esse sujeito aqui da foto, Phineas Cage, ele vai sofrer um acidente. O que acontece? Ele vai fazer uma explosão e essa barra de metal gigante, né, de 1,20 m, com 46 milímetros, entra por debaixo aqui da bochecha, né, da maçãzinha, passa por trás do olho e sai por cima aqui da cabeça. Ele fica vivo, ele fica 3 meses no hospital muito mal, e chega um dia que o médico dá alta, né, para o Phineas Cage, ele vai para casa, e ele era casado, tal. De repente, no dia seguinte, a mulher vai ao hospital e diz: esse não é mais meu marido. Ele se tornou uma pessoa completamente diferente. A primeira coisa que a gente viu aqui, né, nele, é que, na verdade, ele vai perder uma área chamada amígdala, né, que é a área, né, responsável por processar emoções, sentimentos. Então, ele fica, na verdade, completamente insensível, né? E é a partir desse evento que as pessoas começam a se questionar. Opa, eu acho que é no cérebro, hein, que está o negócio. Mas antes disso, Aristóteles, por exemplo, há 3.000 anos atrás, dizia que o cérebro era uma espécie de um radiador com o objetivo de produzir catarro para gelar o corpo. Olha que tosqueira, né? E ele vai entender que as emoções e sentimentos são processados no coração. Aliás, por isso, até hoje, né, quando a gente vai falar de amor, quando a gente vai falar de alguma coisa, a gente fala de coração. Então, o René Descartes ele vai entender que, de um lado, aqui, ó, como nessa imagem aqui, ele vai entender que o corpo é uma unidade biológica, mas o que anima essa unidade biológica
é esse fantasma, né? Essa unidade aqui imaterial. E o que ele vai dar de interessante é, inclusive, que essa conexão, né, espiritual entre corpo e mente vai se dar por uma área do cérebro chamada glândula pineal. A glândula pineal, ela é como se for, ela é uma área estranha mesmo do cérebro. Ela parece uma caixa de cristal e ela sintetiza luz, inclusive no corpo. A glândula pineal é, inclusive, responsável pela produção de melanina para nós, enfim, que é algo que vai induzir o sono. Né? Na ausência de luz, a glândula pineal produz luz dentro do próprio cérebro, uma coisa muito doida, e é ela que vai ser responsável, inclusive, pelo sono. Bom, que evidências, né, nós temos, né, em relação a isso, né? Primeiro, eu acho que uma evidência a gente já trouxe de interessante, que é o fato, né, da mente já trazer algumas coisas logo de cara, né? Mas da onde traria essas coisas? René Descartes ele vai argumentar o seguinte, que tem três coisas que os seres humanos já teriam uma noção inata. Uma primeira coisa é uma ideia de bem e mal. Ou seja, claro que o que é bom, bem e mal nas culturas vai diversificar, mas toda cultura tem o bem e toda cultura tem o mal. Além disso, um outro conceito que ele diz que também vem de fábrica é a ideia de belo, ou seja, de estética, que vão existir coisas que são agradáveis e coisas que são desagradáveis. E uma terceira coisa que ele vai colocar é a ideia de Deus, né? Todas essas coisas, né, para o René Descartes já viriam de fábrica, né, junto com esse espírito, com essa entidade metafísica, né, o que ele vai chamar de espírito animalis. Gente, o que a gente pode colocar contra e em favor a teoria do René Descartes? Primeiro, a gente ainda está engatinhando para entender a física quântica, né, involucrada na vida. Né? Nós sabemos hoje que é a consciência que faz a matéria, e não o contrário. Ou seja, no materialismo, a gente vai entender que é o cérebro que vai produzir a consciência, que vai produzir os pensamentos, mas a física ela vai mostrar o seguinte, que se você não tem um ser inteligente, a matéria não existe. Eu vou dar um único exemplo aqui. Existe um experimento da física chamado experimento da fenda dupla. Como que é aqui, ó? Como que é esse experimento? Então veja aqui. Imagine que vocês estão jogando uma bola de futebol, ok? Pergunto, independente de aonde você chuta, a bola ela só consegue passar ou numa frestinha dessa ou em outra, ok? Então, você tem ali uma espécie de um canhão de partícula, ele joga a partícula e a partícula ela passa aqui, ó, por um lado ou por outro. Mas, olha, como fez esse GIF aqui. Se você tira o observador, a partícula, na verdade, ela passa por um lado ou pelo outro. Ou seja, ela se transforma em onda, ela se transforma em uma coisa não física. Enfim, eu não sou professor de física, acho muito doido esse papo, mas isso, de alguma forma, possibilita a teoria do Descartes estar certa, né? Porque se você precisa de um ser inteligente para ter matéria, a inteligência ela vem antes do cérebro, né? E não o contrário. Enfim, como chama aquele filme, gente? Se eu fosse você. Será que é esse? Exatamente. Eu não sei se vocês já viram esse filme aqui, um filme nacional de comédia. O que acontece? Cai um raio e eles trocam, né, de corpo. Na verdade, isso só seria possível em um mundo cartesiano, ou seja, o corpo continuou o mesmo, mas a entidade metafísica, o espírito animalis de um e de outro, né, foi trocado. Né? Um exemplo que eu dou para falar sobre isso, é um drone. Imagina que você vai operar um drone. Você consegue ver, você consegue voar, mas pelo drone. Ou seja, você é a inteligência que está animando o drone. O drone
é apenas um boneco, né? René Descartes ele só joga isso em uma perspectiva mais radical, né? Ele diria que nós somos os bonecos, né? Aqui, ó, como por exemplo esse drone, né? Ele tem uma câmera que vai ver, ele consegue voar para todos os lados. Nós também, né? Nós não é exatamente voar para todo lado, mas a gente anda, a gente corre, né? Com uma colega aqui, né? Academia, bicicleta, flauta, etc, etc. Se a teoria de René Descartes está certa, na verdade, quem tem essas habilidades, essas competências é o espírito animalis, a entidade metafísica que está operando, né, esse corpo de maneira geral. Enfim, aqui, né, enfim, muitas das coisas da teoria do René Descartes a gente não pode provar, né? Como, por exemplo, ainda não existem evidências de que existe, né, um espírito animalis que vai animar os corpos, mas também não existe evidência de que isso não existiria. Aliás, existem algumas proto-evidências. Por exemplo, alguns estudos mostram, né, que em um determinado momento o corpo ele perde algum peso, né, e esse peso poderia ser essa entidade metafísica se deslocando do corpo, porque ele vai perder peso apesar de manter matéria. Enfim, esse é um papo doido, né? Mas aqui, resumindo, né, enquanto a teoria de Locke vai considerar que sem conhecimento, ou melhor, sem experiência, não tem conhecimento, a teoria do René Descartes ela vai dizer o seguinte, que primeiro, mente e corpo são unidades distintas. Você tem um e você tem outro. Nesse sentido, é a mente, é o espírito que vai animar o corpo e não o contrário. Nesse caso, esse espírito animalis ele vai ser um tipo de uma força, ou seja, uma entidade que ele vai utilizar o corpo como uma máquina, né, como um receptáculo. Né? Nesse caso, é por meio do corpo, né, que esse espírito vai entrar em contato com o mundo, né, nesse caso com os sentidos, que ele vai tomar decisões, o corpo, nesse caso, ele só executa. Né? Enfim, aqui, né, eu posso falar, inclusive, de um jogo de videogame, né? Quando você está jogando lá GTA, o seu CJ, ele corre, ele bate nos outros, ele faz várias coisas, né? Mas ele é, na verdade, um tipo de avatar. Ele é um corpo, né, que está sendo utilizado por uma outra entidade, nesse caso, que é você. Né? Aliás, por isso que Daniel Dennett, né, fala dessa expressão fantasma na máquina. Né? O corpo ele seria animado por uma entidade metafísica, e essa entidade, por sua vez, ela já teria alguns conhecimentos, como, por exemplo, a ideia de Deus, a ideia de belo, a ideia de certo e errado. Né? Então, seria como nessa imagem aqui. Esse aqui seria o espírito, né, comandando o corpo, e o corpo geraria respostas, né, e mandaria enfim, conhecimentos, né, virtudes para essa relação. Ou seja, nessa relação, o corpo influencia a mente e a mente influencia o corpo. É uma jornada de mão dupla. Então, eu sei que aqui talvez a gente tenha viajado bastante, né, porque René Descartes, para sua época, ele era, né, na verdade, um grande sonhador. Eu deixei aqui, gente, para vocês um filme chamado Os Substitutos, que trabalha com uma ideia parecida, né? Uma sociedade do futuro, onde as pessoas optaram em ficar dentro das suas próprias casas, em isolamento, e elas usam para viver em sociedade um robô. Na verdade, elas entram, né, na mente desse robô e vivem a vida desse robô. Né? Elas estão em casa. Né? Esse seria o conceito de René Descartes aplicado a uma esfera, enfim, uma analogia, né? E aqui uma curiosidade, um dos maiores músicos brasileiros, né, o Tim Maia, ele gravou 3 volumes, né, de um disco chamado Racional, Mundo Racional, aonde, né, ele, enfim, na época, né, vivendo aqui experiências místicas, ele falava de uma expansão da consciência que se daria através da meditação, que iria hipertrofiar a glândula pineal, e isso levaria a nossa consciência
a se expandir ao universo e entraríamos em contato com outras consciências, né? Enfim, todas essas são questões a se pensar. Enfim, então, em suma, para o Locke, só tem conhecimento com experiência, não vai ter nada inato. Nesse caso, o ser humano ele é uma massa amorfa e que vai responder apenas, né, às experiências. René Descartes vai partir de uma outra lógica. O ser humano ele não é nem uma única coisa, ele vai ser duas, ou seja, corpo de um lado e mente do outro. E é a mente que vai animar o corpo e não o corpo que vai fazer a mente, de acordo com essa perspectiva, que é uma perspectiva que, inclusive, é diferente da nossa medicina ocidental. Aqui no Ocidente, por exemplo, quando uma pessoa tem morte cerebral, ou seja, não tem mais sinais elétricos no cérebro, a gente desliga o aparelho porque a gente entende que ali não tem mais consciência. Mas é interessante dizer que essa não é, por exemplo, a noção da medicina oriental. No Japão, por exemplo, se o indivíduo ele tem morte cerebral, mas ele está vivo ainda, ele é mantido vivo, porque eles vão entender lá que a consciência está espalhada por todo o corpo, não está concentrada apenas no cérebro. René Descartes vai entender que não é nem uma coisa nem outra, que a consciência ela nem está no corpo, ela está fora do corpo e se utilizando do corpo. Né? E eu acho que a evidência, eu acho que o ponto que ele traz da teoria, que para mim é mais interessante, é a ideia que nós já temos algumas pré-concepções, como, por exemplo, a pré-concepção de Deus, um sentimento de que você está sendo observado por algo maior, que é onipotente e onipresente. Estudos mostram que crianças que nunca entraram em contato, né, com nenhum conceito religioso acreditam que existe algo maior que elas não sabem explicar e que está observando. Né? Isso seria uma espécie de uma proto-ideia inata de Deus. Né? Da mesma forma que claro que numa sociedade, por exemplo, a burca, o silicone, o moicano, pode ser o bonito, ou seja, você tem uma modulação cultural que faz com que difira, né, o que é bonito ou feio, mas todas as culturas vão ter tanto uma ideia de belo, como uma ideia também do que é certo e errado. Né? Essas inclinações atitudinais, né, binárias, segundo René Descartes, seriam inatas, né? E já viriam já junto com essa entidade metafísica. Enfim, esse papo é muito doido. Na verdade, eu achei que eu estava compartilhando tela, não estou compartilhando nada, estava mostrando as coisas aqui no slide. Gente, então eu vou ler com vocês as questões de frequência e depois eu deixo aqui aberto se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum apontamento, algum comentário ou qualquer coisa do tipo, né, inclusive em relação à questão. Vamos lá, vamos lá. Descartes e Locke representam polos antagônicos no que diz respeito à compreensão da natureza humana. De um lado, para Locke, não é possível falar em natureza humana sem destacar a influência ambiental e a experiência, pois, para esse autor, a experiência é a única chave para a edificação dos conhecimentos. Né? Por isso que John Locke ele vai fundar uma corrente chamada empirismo. Né? Empirismo é você fazer na prática. O conhecimento ele é empírico, né? Descartes, ao contrário, ele vai chamar a atenção para um dualismo, ou seja, que o corpo físico é uma coisa e que a mente é outra coisa. Né? Uma coisa é, por exemplo, o corpo que as pessoas veem, o seu corpo. Outra coisa é aquela vozinha que você tem dentro da cabeça que só você escuta, que só você sabe o que ela diz. Isso é sua mente. Né? E uma coisa não é a outra, né? De acordo com o Descartes, uma vai exercer influência sobre a outra. E a gente sabe que, de fato, isso é real. Por exemplo, se o indivíduo ele está
com alguma condição mental, como, por exemplo, um esgotamento, né, síndrome de burnout, ou ainda uma depressão, isso vai influenciar o corpo, né? Vai, por exemplo, levar o corpo a produzir resíduos metabólicos, a ter processos inflamatórios, enfim, da mesma forma que o corpo vai afetar também o estado mental, né? Imagina um indivíduo, por exemplo, que está com uma comorbidade que faz com que ele sinta muita dor, né? Isso vai afetar também o estado mental. Ou ainda, né, como a Wellen aqui, triatlo, né, anda de bicicleta, tal, esses conhecimentos, né, adquiridos através da experiência do corpo, né, vão também mudar a constituição da mente, né? Ou seja, são teorias diferentes, mas que elas vão ter também pontos de convergência, né? A diferença, acho que maior, além desse dualismo, né, seria a ideia, como Descartes diz, que já existem alguns conhecimentos que vêm de fábrica, né, como a ideia de Deus, de belo, e também o conceito de certo e errado. Né? Nesse sentido, assinale aquela alternativa que mais se aproxima da sua opinião. A teoria de Descartes parece ser mais interessante, pois chama atenção para a ideia de que existe uma classe de conhecimentos que são possivelmente inatos, né? Como eu disse aqui, a ideia de Deus, a ideia de certo e errado, a ideia de belo, né, de estética, são ideias que, apesar de mudarem de acordo com os substratos culturais, são ideias universais. Esses três conceitos existem em qualquer cultura. B, a teoria de Locke parece ser mais interessante, pois enfoca que o meio tem de forjar conhecimentos, assim como valores e atitudes, né? Aliás, isso aqui vai até conversar com a teoria do Jean-Jacques Rousseau, né? O Jean-Jacques Rousseau disse que é a sociedade que perverte o indivíduo. Perverter o indivíduo é forjar, né, atitudes e valores dos mesmos, né? C, a teoria de Descartes chama a ideia para o fato de que não é a matéria que forja a consciência, mas sim a consciência que faz uso da matéria. Essa noção, né, apesar de parecer um pouco estranha para a gente, ela é largamente aceita, né, por várias religiões, inclusive as religiões judaico-cristãs, que também trabalham com uma ideia de alma, com uma ideia de corpo, espírito e alma, né, como, enfim, a alma uma coisa mais sagrada, né? O espiritual como algo intermediário e o corpo como algo físico. D. A teoria de Locke é mais interessante, pois reforça a ideia de que alguns conhecimentos, sobretudo especializados, demandam treino e muitas vezes ensino formal, como, por exemplo, dirigir, né? Não basta, né, a UNT ter lá uma carteira mágica na mão, ela tem que fazer a aula, né? Como desenhar, como cantar, né? Como tocar flauta doce, né? E, por fim, tanto a teoria de Locke como a de Descartes não parecem ter sentido algum frente às teorias de Hobbes e Rousseau. Né? Enfim, talvez, enfim, se você gostou mais, né, das teorias de Hobbes, né, que vai entender que o homem é ruim de natureza, ou do Rousseau, que o homem é bom por natureza, essas teorias não parecem tão compatíveis, né, com a teoria de Locke, né, que o ser humano seria vazio, uma folha em branco, ou a teoria de Descartes, né, que o ser humano não seria nem o ser humano, mas sim uma dualidade, né, um corpo e um espírito, né, separados, sendo que um faz uso do outro, apesar de haver influência mútua entre ambos. É isso aí, gente. Deixa eu cortar aqui, vou cortar a gravação para não ficar muito longa.